Paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão ouvindo. Esse aqui já é o terceiro vídeo que estamos fazendo para levar até você um pouco mais do Evangelho. E hoje eu não estou sozinho. Eu estou com o irmão William. Em nome de Jesus. Nossa amada irmão William. Meu querido, a paz esteja com todos. Então, irmão, hoje eu estava aqui meditando sobre as coisas que têm acontecido. Certo. Coisas essas que não são boas, né? Afinal, Jesus já predisse que seria assim nos últimos tempos. Mas ele nos deixou uma palavra interessante, que diz que nós seremos odiados de todas as pessoas. Mas ele nos deu uma palavra de esperança. Lá em Mateus capítulo 10, verso 22, ele diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o triste disso aqui é ver que muitas pessoas deixaram de perseverar. E a parte boa é saber que o que perseverar até o fim será salvo. É o consolo, né? É um consolo para nós. É o que nós esperamos realmente poder mostrar para cada um de vocês o que é perseverar, ou melhor, no que perseverar. Porque realmente tem muitas pessoas, afinal tem muitas igrejas, muitas doutrinas, porém, em que as pessoas estão perseverando, né? Porque perseverar até o fim será salvo, mas perseverar no quê? Aonde? Com quem? Então, o que nós queremos mostrar um pouco, né, para cada um de vocês que estão nos vendo aí pelo YouTube, mostrar para vocês realmente no que perseverar, aonde perseverar, porque existe um caminho, existe uma verdade, a qual nós temos que permanecer e nela perseverar. Então, lá no livro de 1 Timóteo, né, quando Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz claramente que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que profecia que o apóstolo Paulo fez há mais de 2000 anos atrás e que hoje, infelizmente, ela está se cumprindo. E como está se cumprindo, né? E como está? Como está? Porque realmente espíritos enganadores e doutrinas de demônios realmente é algo que tem se manifestado amplamente em vários lugares, em várias religiões. Mas o que nos chama a atenção muito mais é apostatarão da fé, ou deixarão a fé. Então muitos realmente têm deixado a verdadeira fé. E esses que deixaram a fé gerarão pessoas que nem ao menos vão conhecer a fé. Então, como diz a palavra realmente, alguns se desviaram da fé. Mas hoje, o que tem ocorrido, e muito na verdade, é a operação do erro, ou do engano, né, onde as pessoas estão sendo induzidas, levadas, conduzidas a perseverarem, mas não no que é verdadeiro, a não naquilo que é reto, o justo diante de Deus. Então, no que elas estão perseverando? E por que é que eles estão perseverando, essas pessoas? Perseverar no erro levará as pessoas aonde? Então, nós temos que sim perseverar, como nós lemos lá em Mateus capítulo 10, mas perseverar no que é verdadeiro. Mas, como vão perseverar em algo que é verdadeiro, se a verdade não for anunciada e não for pregada? Então hoje as pessoas elas confiam em quem? E por que elas confiam? Então, você queria ler o rodapé agora? Então, aqui diz que apostatarão alguns da fé. Então, aqui diz que vai aparecer, ou seja, já está aparecendo, já tem surgido, né, pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas da verdade. Então veja como isso é perigoso. Eu conheci, por exemplo, alguém algum dia pregando a verdade do Evangelho. Beleza. Passou-se 10, 15, 20, 30 anos. A pessoa, ela continua até pregando isso.
e ela deixou de viver isso, mas pelo fato de algum dia ela ter pregado ou vivido isso daí, o que acontece? Ela vai acabar induzindo as pessoas a acreditarem que ela ainda está naquela verdade. Então, o que nós precisamos analisar não é o que foi feito, é o que está sendo feito. O profeta Ezequiel deixou claro nas suas profecias que a justiça do justo não poderá o livrar no dia da sua transgressão, e nem tampouco ele morrerá pela sua transgressão no dia que se arrepender. Então, ou seja, nós não podemos basear a nossa fé em coisas passadas. A nossa fé, ela tem que ser continuamente, ela tem que ser aperfeiçoada e não regredir na fé. O que é regredir na fé? É você deixar de viver o Evangelho de Cristo com amor, com sinceridade, com humildade, daquela maneira que você começou a viver. Não é à toa que todos os cristãos são exortados a voltar à primeira caridade. É isso que está falando, voltar à primeira caridade. Por que tem que se voltar à primeira caridade? Olha, se está pedindo para voltar, é porque ela foi esquecida. E é isso que esse texto está dizendo para nós aqui, irmão William. E nós temos que falar disso daqui, porque tem muitas pessoas presas no passado, vivendo um engano, vivendo uma mentira absoluta, uma destruição total, mas ainda acham que estão em Cristo, por terem algum dia vivido a verdade. Mas não basta apenas, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, que começaram pelo Espírito, mas terminaram na carne. Então, começando pelas obras do Espírito, não podemos terminar por outra coisa. Temos que começar pelo Espírito e terminar pelo Espírito. Né? Apenas para acrescentar o que o irmão está lendo aqui, tem um texto em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, no versículo 6, diz assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. No versículo 14, também diz assim, versículo 14 de Hebreus capítulo 3. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, assim como Deus é imutável, também a nossa fé nele deve ser imutável. Então, o fundamento ao qual foi colocado desde o princípio se chama Jesus Cristo. O princípio que foi colocado desde a fundação do cristianismo se chama Evangelho, Palavra de Deus. E é dela que nós não podemos se desviar. Se A, B, C ou D se desviar, não podemos fazer nada. Mas nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, no Evangelho de Cristo, e não se desviar dele em momento algum, mas perseverar nele. Exatamente, até porque a proteção do cristão contra esses enganos e ilusões consiste na lealdade total a Cristo e a sua palavra. Se a pessoa não for fiel, leal à palavra de Cristo, ela vai acabar se voltando para os homens. E isso é que é o perigo. Aí é que mora o perigo. Não é porque eu preguei o Evangelho ontem e deixei de pregar hoje que eu estou em Cristo. Não. Se eu preguei ontem e deixei de pregar hoje, eu já não estou mais em Cristo. Então não adianta você olhar porque eu fiz ontem, você tem que olhar porque eu estou sendo hoje. Porque Jesus fala de perseverar até o fim. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto não se conhece não é a pelas árvore. palavras, é pelo fruto, é pelo que se está fazendo nesse momento. Tem mais um trecho do rodapé da Bíblia Pentecostal, que nós vamos ler para vocês, que diz assim: a proteção do cristão contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espiritual podem enganar-se e enganar os outros com a sua mistura de verdade e de mentira. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do cristão a praticar a vontade de Deus e andar na justiça e no temor de Deus. Então veja que
não adianta eu pregar a verdade e a mentira. Eu tenho que pregar apenas a verdade e me fundamentar a pregação na verdade do Evangelho. Então nós não podemos abandonar em hipótese alguma a verdade do Evangelho. A verdade ela tem que ser do começo ao fim. Aí, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Porque o que nós vemos até agora, o que é? Que muitas pessoas seguem outras pessoas. Jesus disse, um cego guiando o outro, cego, ambos cairão? Ambos cairão no abismo. No abismo. Ah, mas eu confio naquela pessoa, eu acredito nela, eu confio nela. Jesus não mandou fazer isso. Jesus falou que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e as que ouvirem, me seguem. Então, quando nós seguimos a voz do Senhor Jesus, que é a sua palavra, nós não vamos perecer. Então, eu não devo confiar na carne de ninguém, mas confiar e seguir o que o Evangelho diz, o que a palavra diz. Então, a palavra diz, pode ler, né? Hoje em dia, o que está faltando mesmo, essa apostasia ela está tomando conta de algumas pessoas. O que está faltando hoje em dia é outro João Batista. Está faltando muito João Batista hoje em dia. João Batista, ele disse claramente que era necessário que ele diminuísse para que Jesus aparecesse. E hoje as pessoas estão querendo se aparecer, estão querendo sobrepor ao próprio Cristo na vida das pessoas. Não é quando João Batista, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele viu Jesus, né, lá no verso 29, no verso 30, João Batista vem falando para aqueles discípulos dele, que João Batista tinha seguidores, até porque eles ainda não conheciam Jesus, eles apenas tinham ouvido falar que viria Jesus através de João Batista. E diz o texto aqui, capítulo 1 de João, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falou para os discípulos, verso 30, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vire descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o que está faltando hoje em dia é as pessoas, os pregadores, os líderes, reconhecerem que eles são meros anunciantes de Jesus Cristo. Meros anunciantes. Não são eles que vão salvar ninguém. Então nós não podemos, em maneira alguma, seguir uns aos outros. Nós somos irmãos em Cristo. Seja você bispo, apóstolo, teólogo, pastor, seja lá o que você for. Você é simplesmente, se você for humilde, você é um irmão daqueles dos quais você anuncia a palavra. Jesus falou que nós não somos maiores do que Ele. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Nenhum de nós podemos ter essa pretensão de querer tomar o lugar de Cristo. Nenhum de nós. Não pode ser alguma. Então, complementando o que o irmão está dizendo, a segunda carta de João, capítulo 1, no versículo 8, diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, a perseverança que nós falamos desde o início, em Mateus 10, é perseverar no quê? Na doutrina de Cristo. Quem não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem nem a Cristo e nem o Pai. Como diz em 1 João, mesmo capítulo 2, versículo 4, que aquele que disser que guarde os seus mandamentos, que está em Deus e não guarde seus mandamentos, esse é mentiroso. Então não adianta dissermos que estamos em Cristo e não guardamos os mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Cristo estão aonde? No Novo Testamento, no Evangelho. E é isso que as pessoas têm abandonado. É isso que as pessoas não têm aprendido, a doutrina de Cristo. Então realmente, como a palavra mesmo nos afirma, todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É quebrar a fidelidade.
é faltar, né? É a não perseverança. Isso que é prevaricar. Prevaricar é quando a pessoa ela abandona os ensinamentos de Cristo, não aceita, ou ela usa apenas para o seu próprio benefício. Isso é prevaricar. Então, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, então ele não persevera. Então, enquanto houver um homem e uma mulher, onde quer que esteja, essa pessoa que persevera na doutrina de Cristo, este tem o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, obviamente. Então, para mim ter o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eu tenho que perseverar em algo. E esse algo se chama o Evangelho. Então, se você tem o Evangelho, se um dia você recebeu o selo do Espírito Santo, conheceu a verdade do Evangelho, persevere nisso. Persevere, não tenha medo. Não tenha medo de perseverar no Evangelho. E você verá a transformação do Espírito Santo na sua vida. Porque nós, tanto eu, como Carlos, estamos aqui perseverando pela misericórdia e graça do Senhor Jesus na doutrina de Cristo. E ninguém pode tirar essa confiança do nosso coração. Amém, irmão Carlos? Ninguém pode tirar. Em nome de Jesus. As pessoas, a apostasia, ela é real. Isso aí não dá para fugir disso. Só que não apostata quem quer. As pessoas se apostatam da fé porque elas são covardes, elas têm medo. As pessoas são intimidadas hoje em dia. As pessoas são intimidadas e por isso acabam se apostatando da fé. Meu amigo, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo neste momento, lembre-se, quem morreu na cruz por você foi Jesus. Graças a Deus. Homem nenhum foi naquela cruz morreu por você não. Então não fique dando ouvido a esses picaretas de plantão que quer levar você para o abismo. Lembre-se, você tem o selo de Deus. Você tem o Espírito Santo. A palavra diz em Efésios claramente que quando você creu no Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus. É isso que está escrito. Se eu não crer no que está escrito, eu estou perdido. A palavra me diz olha só, 1 João capítulo 1, verso 6. Aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Meu amigo, Jesus andou colocando medo nas pessoas. Jesus andou aterrorizando as pessoas. Jesus andou humilhando as pessoas. Não, pelo contrário, ele humilhou-se a si mesmo. É totalmente diferente de humilhar. Ele humilhou-se a si mesmo, nos dando um exemplo de humildade. Ele amou até o fim. A palavra diz que ele amou até o fim. Ou seja, ele não desistiu de amar no meio do caminho. Então eu não posso começar amando hoje e odiando amanhã. Não pode a árvore boa dar mau fruto e nem a árvore má dar bom fruto. Não se colhe figo de abrolhos e nem abrolhos de figos. De uma mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. Então se tem alguém abrindo a boca para amaldiçoar no púlpito, na igreja, sei lá onde quer que seja, e está se dizendo de Deus, lembre-se, é do diabo. Porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade, o Espírito consolador. Ele não é o Espírito amedrontador. Nós não estamos na antiga aliança. Nós não estamos naquele tempo em que o Espírito de Deus saía da pessoa e Deus mandava um Espírito mau para assombrar o camarada. Esse tempo já passou. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós vemos a pessoa de Jesus, nós vemos Deus. Deus que se fez homem e habitou entre nós. E Deus é Espírito. E no Espírito de Deus não há engano. Então se está amaldiçoando em nome de Deus, se está profetizando maldição em nome de Deus, se está querendo dizer que é profeta de Deus e que fala e acontece porque ele é profeta de Deus, lembre-se, é outro Deus, não é o Deus verdadeiro. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus falou lá em Lucas 10, verso 18 e 19. É esse que nos deu poder. Então Jesus nos deu o poder para pisar esses escorpiões, essas serpentes que estão por aí querendo se opor à verdade de Deus em nossas vidas. Só para os irmãos entenderem, ter o Espírito Santo é ter o Espírito Consolador. E o que é ter o Espírito Consolador? Como é que você entende e discerne uma pessoa quando essa pessoa diz, eu tenho o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo é ter o Espírito Consolador. Veja, a tradução, ou o que significa de ser o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Bem, o significado de uma pessoa que é
do Consolador, ou ter o Espírito Santo, é manifestar esses frutos aqui. Veja, é um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. Veja, então alguém dizer eu tenho o Espírito Santo e fugir dessas qualidades, ele apenas diz que tem, mas não tem. Por quê? Porque não persevera nas qualidades do Espírito Santo. Então, nós temos que entender e compreender o seguinte: em quem você tem seguido, ou de quem você tem ouvido a palavra, ele tem perseverado em quê? No quê? E para quem? Porque tem duas coisas. As ovelhas têm que perseverar. Mas perseverar em que têm aprendido. Então existem muitas ovelhas, mas elas estão aprendendo a perseverar no quê? De quem elas têm aprendido. Não é verdade, irmão? Porque a pessoa está lá sentada ouvindo uma pregação, ouvindo algo, e elas estão sendo ensinadas em alguma coisa. E no que elas estão sendo ensinadas? A perseverar no quê? Como o irmão mesmo disse, a lançar maldição, a desprezar as pessoas. Se você não faz parte da minha igreja, então você não serve de nada para mim. É nisso que as pessoas estão sendo ensinadas. Então estão sendo ensinadas errado. Porque Jesus ensinou algo totalmente diferente. Perseverar na doutrina de Cristo não é bater no peito e dizer que eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus. Perseverar na doutrina de Cristo é perseverar no seu amor, na sua graça, na sua caridade. Então as pessoas, elas muitas das vezes têm verdade, mas têm a pouca graça. E a palavra diz que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava cheio de graça e de verdade. Então, primeiramente, ele estava cheio de graça. E depois, ele falou, sim, a verdade do Evangelho. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Quer dizer, e nada tem a ver com você ficar aterrorizando as pessoas. Ou seja, se você não é da minha igreja, você é do diabo. Onde já se viu um negócio desse? Já pensou? Jesus morreu para salvar a humanidade toda. Todo aquele que crê em Jesus, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Ceará, seja onde quer que seja na Inglaterra, aonde quer que seja que a pessoa invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva. Então eu não posso achar que só porque a pessoa não é da minha igreja, que minha não é, a igreja é de Jesus, que o resgatou com seu próprio sangue, como está lá em Atos, capítulo 20, verso 28, a igreja de Deus que resgatou com seu próprio sangue. Eu não posso querer usar a igreja de Deus para eu me promover. É isso que está acontecendo hoje em dia. Muitos pregadores estão usando a igreja de Deus para se promoverem. Só que o castigo deles virá, porque Deus não se deixa escarnecer. Com certeza. Então, nós temos que perseverar em algo. E isso é o que chama doutrina do Evangelho. A palavra diz em 1 Coríntios 3 que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então é nisso que temos que perseverar. E é nisso que nós estamos lutando em perseverar, na doutrina do Evangelho, na doutrina de Cristo. Amém? Amém. Então Jesus. A apostasia ela é real, ela existe. Porém nós não vamos desistir de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrando já com esse texto aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim, olha: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha que texto, mano. Quer dizer que o que faz as pessoas se apartar do Deus vivo é um coração mau e infiel. Exatamente. Então, enquanto a pessoa ela não se entrega totalmente a Deus, ela não pode compreender o que está lá na profecia de Ezequiel, né? Capítulo 36, onde diz que tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, quando o coração do homem, ele, como o irmão acabou de ler aqui, cada um de vós, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. O que é um coração mau e infiel? É o que não persevera na doutrina de Cristo. É o que não persevera, ou seja, ele é um coração que prevarica contra a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus nos ensina o quê?
a amar, a perdoar, a ser paciente, a ser longânimo. Então é nisso que nós temos que perseverar, para que nosso coração não seja mau e nem fiel. Amém, irmão? Tem o próximo vídeo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos aguarde que em breve estaremos aí de volta, tá? Que a graça de Deus seja na vida de cada um de vocês. Em Poderosamente, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém.